Daniel Ricciardo deve perder a vaga na Racing Bulls. Lando Norris e McLaren estão empolgados e acreditam que podem desafiar a Red Bull pelo título mundial de 2024. Olá, eu sou Alexandre Odo e este é o Fórmula 1 em Foco. Primeira notícia de hoje, Lando Norris e a McLaren estão empolgados e acreditam que podem desafiar a Red Bull na disputa do título mundial de 2024 da Fórmula 1. No Campeonato Mundial de Pilotos, Max Verstappen está liderando aí com uma diferença de 69 pontos a mais do que o segundo colocado, que já é o Lando Norris da McLaren. Veja só, nós tivemos 10 GPs e no ano inteiro serão 24, ou seja, ainda tem 14 grandes prêmios a serem disputados. Então, como a gente pode fazer essa conta aí, no caso de qual a possibilidade do Lando aí chegar no Verstappen? Vamos lá, com 14 GPs a serem disputados, temos 25 pontos, né, que um piloto pode fazer pela vitória. Vamos até desconsiderar o ponto de melhor volta, vamos considerar o principal, que são os 25 pontos da vitória. 25 pontos da vitória vezes 14 provas faltantes, que ainda faltam, são 350 pontos em jogo, ou seja, se há uma diferença de 69 entre o líder e o segundo colocado, com 350 em jogo, está tudo em aberto. Ou seja, se o Max não pontuar aí por 3 GPs, o Lando pode fazer 25, 25, 25, 75, se ele vencer as 3. Ou seja, está bem aberto ainda, né? O 7 também tem assim, temos outra conta que a gente pode fazer temos 7 pontos de diferença entre o primeiro e o segundo colocado de cada GP. O primeiro colocado faz 25 e o segundo faz 18. Então, 7 de diferença. Mesmo que Lando vença o GP e Max chegue em segundo nesses GPs, temos uma diferença, ou seja, Lando vai descontar 7 pontos por etapa. Hipoteticamente, se isso acontecer durante as 14 etapas, seriam 7 pontos vezes 14 etapas, são 98 pontos. 98 pontos é um valor maior do que os 69 que tem hoje de diferença. Então, o Lando tem sim chances, tanto o Lando quanto até o Charles Leclerc, né, que está em terceiro, também tem chance de disputar o título com o Max. Claro que, se a Red Bull não evoluir, né? Temos aí, no campeonato de construtores temos 330 pontos para a Red Bull, 270 para a Ferrari, então é uma diferença de 60 pontos, e a McLaren tem 237, ou seja, a McLaren está a menos 93 pontos e a Ferrari está a menos 60 pontos da Red Bull. Com 14 GPs faltantes, o máximo que uma equipe pode fazer, primeiro e segundo, 25 com 18, seriam 43 pontos por GP. 43 pontos por GP vezes 14 GP, temos 602 pontos em jogo ainda, e olha que a diferença do primeiro para o segundo são só 60 pontos. Então, tá tudo em aberto mesmo, né? Com 60 pontos de diferença da Red Bull para a Ferrari, primeiro e segundo, e 602 pontos em jogo ainda na temporada, tá tudo em aberto, ou seja, a Red Bull, que fique ligada, porque as equipes rivais estão vindo aí. O que temos a favor, né? O que temos a favor aí dessa disputa passar a ficar mais acirrada? O Pérez, ou seja, Sérgio Pérez, tem tido um desempenho muito ruim, muito abaixo da expectativa, né? A curva dele de desempenho está muito ruim, está em queda. Então, se o Pérez continuar nesse ritmo, ajuda com que as outras equipes possam aí estar chegando, né, na Red Bull. Então, veja que problemão. Outro ponto a favor para que as disputas fiquem mais acirradas é que o carro da Red Bull ele é muito rápido de reta e curvas de alta, mas ele ainda tem uma pequena deficiência em relação aos outros em curvas de baixa. E o último ponto a favor é que, com o Max pressionado, alguém na cola dele, Lando Norris ou Charles Leclerc, com ele pressionado, a tendência é que aumente a possibilidade dele cometer um erro. Por quê? Quando você tem uma vantagem técnica, você anda com folga, ou seja, não precisa arriscar 110%, né, do desempenho. Agora, quando a vantagem técnica some, então você está ali muito próximo do seu rival, você precisa sempre tentar tirar um coelho da cartola, né, andar um pouquinho mais que o carro, e aí são os momentos em que você tende ao erro. Por isso que quanto mais próximos os seus rivais estiverem, né, os rivais da Red Bull estiverem, melhor para a gente que assiste. Por quê? Porque pode começar a haver erros aí serem cometidos pelo Max Verstappen e também pela equipe Red Bull. Ou seja, nos boxes, muitas vezes quando a equipe está pressionada e está ali muito... se você perder 2 décimos, você vai perder a posição, a liderança, aí é que o bicho pega. Ou seja, a equipe acaba ficando nervosa e acaba errando o pit stop, aí erra uma troca de pneus, perde 2, 3 segundos numa troca, aí o líder cai de primeiro para quinto, então isso aí vai ser muito bacana de ver. E o que joga contra a McLaren, por exemplo, nessa busca aí de estar disputando o título? É o seguinte, primeiro ponto
A equipe Red Bull, ela está lá no topo, não é à toa. Então, a equipe, ela como um todo, ela chegou a um nível de excelência, né? Ela está num nível muito alto de jogo. Ou seja, não é só o piloto ser muito bom, precisa ter uma sinergia aí com a equipe ser muito boa, ou seja, a equipe de engenharia, o desenvolvimento do carro, as atualizações que funcionem, também a equipe de estratégia que fica no box, bolando a estratégia de cada corrida, e bolando e atuando em tempo real ali, tendo a agilidade de alterar a estratégia em base às circunstâncias das corridas, isso faz grande diferença. Além da equipe do pit stop, ela precisa ser eficiente, precisa para poder ganhar uma posição, não perder uma posição, fazer um undercut, evitar um undercut. Então, a equipe de box também é fundamental dos pitstops. Além disso, na fábrica, como eu falei, precisa ter o desenvolvimento muito bem feito, a produção das peças muito rápido, o mais ágil possível, a correlação entre o simulador, o túnel de vento e o CFD, que é aquela computação de fluidos, né, dinâmica de fluidos, ela precisa estar aí sincronizada com a realidade. Isso também é importante. E a Red Bull, ela tem tudo isso funcionando muito bem. Além disso, o próprio trabalho de simulador. Hoje você tem a equipe de fábrica que você tem pilotos de simulador, como no caso da Red Bull, é o Sebastian Buemi, é o campeão da Fórmula E, é piloto Red Bull já de muito tempo, já andou na Toro Rosso. Ele tem feito esse trabalho nos finais de semana de corrida, quando a equipe de pista tem dificuldades em acerto do carro, em encontrar o setup ideal, o Sebastian Buemi fica lá na fábrica trabalhando em diversos acertos da sexta para o sábado para que o sábado já comece mais competitivo. Isso aconteceu em vários GPs. Então a Red Bull, ela tem todo esse nível alto de jogo, né? A equipe inteira trabalhando num alto nível, algo que a McLaren ainda não tem. Dá para ver, por exemplo, os pitstops da McLaren, tem sido em torno de 3 segundos. O da Red Bull, 1.9, 2.2, então é quase um segundo aí de diferença na média. Você tem essa vantagem, né, estratégica para a Red Bull. Lembrando que alguns GPs têm 2 ou até 3 pitstops. Então, olha só, 1, 2 ou 3 segundos a mais ou menos numa prova. Apesar disso tudo, ou seja, por causa disso tudo, a McLaren e Lando Norris estão super entusiasmados, empolgados aí com a disputa do título. Veja só o que o Lando Norris disse. Estou confiante, ele expressou. Todos os finais de semana que iniciamos agora, o carro está apresentando um desempenho extremamente bom. Estamos sempre lá, ou próximo, a alguns décimos da pole. Isso é tudo que podemos pedir. Acho que precisamos fazer algo um pouco melhor, só para tornar a nossa vida um pouquinho mais fácil. Está perto. E agora temos 4 equipes que eu acho que podem facilmente lutar pelas pole positions e lutar também pelas vitórias, potencialmente. Portanto, é uma situação muito diferente novamente. Em alta velocidade, acho que temos que trabalhar um pouco em comparação com a Red Bull. A Red Bull parece definitivamente um pouco melhor nas curvas de alta velocidade do que nós. Potencialmente, precisamos de um toque nessa área, mas no resto estamos muito fortes. E você, o que acha? A McLaren e Lando Norris conseguirão disputar o título de pilotos e de construtores? Olha, de construtores é bem provável, por conta da baixa do Pérez. Mas e de pilotos? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. E eu quero convidar você para ser membro do canal Kart F1. Seja membro, clique aqui embaixo no botão Seja Membro e tenha acesso a vídeos exclusivos, inclusive com vídeos de aulas de pilotagem de kart, também exclusivos para membros, entre outros conteúdos maravilhosos. Conto com a sua colaboração para fazer o nosso canal crescer. Os acionistas deixaram claro que se trata de uma equipe júnior e que precisamos agir de acordo, declarou o Helmut Marko ao jornal Kleine Zeitung antes do GP da Áustria. Ele disse ainda: o objetivo com Daniel era que ele fosse considerado para Red Bull com performances excepcionais. Esse assento agora pertence a Sérgio Pérez, então esse plano não é mais válido. Quanto à dupla da Racing Bulls, Marko acrescentou: temos de colocar um jovem piloto lá em breve, e esse piloto seria Leon Lawson. Por que esse piloto seria Leon Lawson? Porque é o seguinte, a Red Bull fez um contrato com ele, ele está amarrado, porém, ele tem uma cláusula do seguinte, se a Red Bull não consegue um assento titular para ele para 2025, ele está liberado para negociar com outras equipes. E normalmente, esse prazo final de liberação acontece até as férias de agosto. Então, está quase ali na decisão de dizer, ó, o Ricardo sai da Racing Bulls e libera a vaga para o Liam Lawson. Se não, Liam Lawson pode negociar aí, inclusive com a Alpine, né? A Alpine está atrás dele aí, e a Audi também está atrás dele como opção. Ou seja, esperava-se que o Ricardo tivesse um desempenho muito bom na Racing Bulls, e aí eles colocariam no lugar do Pérez. Como isso não aconteceu, a Red Bull renovou com o Pérez, garantiu ali, e o Ricardo provavelmente vai ser demitido ao final da temporada.
Não sei nem se acontece dele ficar até o final da temporada, porque se o desempenho dele for pior do que o Tsunoda constantemente, o Marco já fez isso anteriormente, ele vai lá e tira o piloto no meio da temporada, depois das férias, e coloca lá o jovem piloto para ele já ir se familiarizando, e aí tenha uma temporada 2025 já com uma familiaridade com a equipe. Isso aí melhora ainda o desempenho para o ano que vem. Então, uma pena para o Daniel Ricciardo, né? Os números atuais entre Tsunoda e Ricciardo são o seguinte: o Tsunoda ele marcou 19 pontos já nessa temporada e o Ricciardo 9. Além disso, na disputa interna ali entre os dois de posições de largada, ou seja, quem largou na frente de quem durante as 10 corridas do ano, está 8-2 para o Tsunoda. Ou seja, o Ricciardo só largou 2 vezes na frente do Tsunoda. Muito pouco para um piloto que tem tanto tempo e experiência, já foi vencedor de corridas na Fórmula 1, então é um resultado muito pequeno aí para o que se espera dele. Lembrando, Daniel Ricciardo teve uma carreira meteórica, ele começou na Toro Rosso, aí logo ele foi alçado para a Red Bull. Na Red Bull ele foi lá e andou mais rápido do que o Sebastian Vettel, na época tetracampeão, e aí acabou que, uau, o Daniel Ricciardo entrou e andando mais rápido do que o atual, né, tetracampeão. Caramba, e aí o Vettel acabou indo para a Ferrari, Daniel Ricciardo ficou na Red Bull, porém veio o Verstappen também para disputar com ele, eles disputaram muito pau a pau ali, né? Teve uma pequena vantagem para o Verstappen, mas o Daniel Ricciardo estava disputando ali em alto nível com o Verstappen na época. Foi quando ele pensou: aqui não há espaço para 2 galos nesse galinheiro. Então, ele imaginou que a equipe ia dar um privilégio para o Verstappen, por ele ter uma ligação forte com o Helmut Marko, etc. E aí ele falou: não, eu vou sair. Tive a proposta da Renault. A Renault fez uma proposta para o Ricardo para pagar milhões, né? Assim, um salário 4 vezes maior do que ele ganhava na Red Bull, e ele foi. Foi porque na Renault ele seria o primeiro piloto, né, declaradamente. Ele foi, mas a Renault não era competitiva, né? Tanto o motor quanto o chassi não eram competitivos. Ele acabou não fazendo um bom trabalho lá por conta do carro. E aí resolveu assinar com a McLaren. Indo para a McLaren, aí foi a derrocada dele, porque ele andou sempre abaixo, né, do seu companheiro de equipe, e aí foi ao ponto de a McLaren demiti-lo antes do final do contrato dele, ou seja, falou: você vai ficar em casa, eu pago o seu salário, tudo bem, mas eu não vou mais contar contigo no carro titular. Uma pena. Foi quando o Christian Horner gostava muito dele, por já ter sido, né, o piloto Red Bull, tirou ele lá do limbo, né, das trevas, e trouxe para titular na Racing Bulls esse ano, final do ano passado e esse ano. Para quê? Para dar essa última chance, para saber se realmente ele perdeu a mão da pilotagem ou o que aconteceu. Ou era o carro da McLaren, que era um estilo diferente do que ele gostava. Então vamos voltar para a família Red Bull, onde o carro ele tem lá uma traseira mais solta, uma frente muito na mão. Bom, houve a tentativa. Só que ele não tem correspondido, ou seja, deve ser realmente a última chance dele. Tomara que não, porque ele é um cara muito simpático, tal, ele vende bem, ele atrai muito marketing para a equipe que ele está, porém, ele precisa dar resultado. Quais as possibilidades dele, ele sendo demitido da Racing Bulls, né, saindo aí do grupo Red Bull? Há a possibilidade ainda sim da Alpine. Por quê? Porque a Alpine está sem pilotos até o momento. Demitiu o Ocon, o Gasly ainda não renovou, as 2 vagas estão lá. A Haas também tem pelo menos a vaga do Magnussen, né, em aberto, especula-se que o Oliver Berman já fechou com a Haas, mas mesmo assim haveria uma vaga na Haas. Tem a Williams, mas a Williams é menos provável porque ela está atrás do Sainz. Se não for o Sainz, talvez seja até o Felipe Drogovic, então menos provável. E a Audi poderia ser, sim. Se Sainz não fecha com a Audi e vai para a Williams, pode ser que sobre uma vaguinha aí, talvez para o Ricardo, mas é bem pouco provável também. Então, o que tem mais de provável para o Ricardo seria a opinião Haas, caso ele seja realmente demitido da Racing Bulls, o que é muito provável. Muito bem, isso é tudo por hoje aqui no Fórmula 1 em Foco. Eu vejo vocês no próximo vídeo.